Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A democracia no Brasil vive sua pior crise desde o fim da ditadura militar. Hoje vamos falar sobre a crise e as instituições. Participam do programa André Martins, filósofo, psicanalista e professor do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Silvio Catiabava, sociólogo e diretor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, André. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, Franklin, Silvio e, enfim, quem estiver nos ouvindo. Silvio, seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente. É um prazer, Joel. Prazer estar com você, estar com o Franklin, estar com o André e participar dessa conversa que vai tratar de temas bem delicados, né? A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Sidrônio Henrique, do Banco Mundial, em Brasília. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, André. Bom dia, Silvio. E bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva da Rádio Brasil Atual. O destaque da semana, Franklin. Joel, eu tenho dois destaques. O primeiro é um que, aliás, dois ainda da semana passada, mas ainda repercutem no Brasil. O primeiro deles é aquela reunião que o presidente Bolsonaro teve com os embaixadores estrangeiros e atacou o sistema eleitoral brasileiro. Desculpa, presidente, mas é uma insanidade, né? Um sistema que está sendo elogiado pelos Estados Unidos como exemplo, e ele vem e ataca ao sistema eleitoral brasileiro, colocando em dúvida as urnas eletrônicas, urnas essas que o elegeram e que o fazem presidente do Brasil, diga-se de passagem, né? Se ele coloca em dúvida as urnas eletrônicas, ele está colocando em dúvida a própria eleição dele como presidente. Será que se não fosse as urnas eletrônicas ele seria eleito presidente? Então, fica essa questão, né? Esse é o nosso primeiro destaque, que eu vou repercutir com nossos convidados, Franklin. Perfeito. E o segundo destaque, João, infelizmente, no Brasil, ainda acontece, aí na cidade que está o André, né? Uma operação no Alemão deixou 18 mortos, uma operação que foi realizada pela Polícia Civil, tá? Entrou no e proibida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, é isso que as coisas que acontecem, eles entram de uma forma, digamos, sem o mínimo critério, sem a mínima cautela, sem a mínima maneira profissional de se realizar uma operação policial e fazem um massacre, desculpa, mas é um massacre o que foi feito no Rio de Janeiro, 18 pessoas morreram, tá? Uma dona de casa, um policial e os suspeitos, né? Os ditos suspeitos, né? Enfim, se fosse uma vez, mas não, isso é recorrente, quase todo mês tem uma, sabe, já está em cento e tantas pessoas morreram este ano aqui, né, nessas operações no Rio de Janeiro. Isso mostra o quê? Mostra essa violência latente que existe na sociedade brasileira. E o grande perigo qual é? Isso passar e contaminar o processo eleitoral, que estamos aí há poucos meses, né, para outubro das nossas eleições, Joel. Como o Franklin destacou, no dia 18, o presidente Jair Bolsonaro reuniu embaixadores de vários países no Palácio da Alvorada e repetiu suspeitas sobre a segurança das urnas eletrônicas. As suspeitas já haviam sido desmentidas por órgãos oficiais. André, essa escalada do golpe realizada pelo presidente da República teve mais esse episódio. Isso, né? O que me chama a atenção, tanto, vou pegar esses exemplos, né? Essa crítica, suspeição das urnas eletrônicas e essas operações policiais violentas, né? Essa de agora, por exemplo, metade dos suspeitos, acho que foram mais de 10 mortes, metade tinham passagem na polícia e outra metade não. Então fica claramente assim, pelo menos essa outra metade, a primeira metade foi executada sem passar pelos trâmites democráticos de julgamento, etc. A outra metade sequer tinha passagem pela polícia. Quer dizer, então, a ideia, me parece, é muito mais assim, uma chacina oficializada,
no caso pelo governador do estado, que dá declarações meio que confirmando isso, dizendo que é preciso ter coragem, com ele agora é assim, enfim. Então, está dentro desse clima policialesco e que lembra muito justamente a atividade das milícias. Né? As milícias são compostas ou por ex-policiais que foram expulsos, né, da polícia porque foram denunciados e cometeram algum crime, ou por policiais atuais agindo em nome do crime como se fosse como justiceiros, né, se autodenominando justiceiros. Bom, enfim, então acho que são dois bons exemplos de um uso de uma crítica às instituições que propõe que, se as instituições não funcionam como supostamente deveriam funcionar, é melhor não ter instituição. Então, isso é uma falácia, né? Faz parte, digamos, de uma campanha de fake news. Aponta-se erros das instituições e, com esses erros, justifica-se o fim das instituições. Então, a polícia vai virar uma milícia oficializada, as urnas eleitorais, enfim, que aí é pior ainda, porque sequer tem algum caso de real problema nas eleições pelas urnas eletrônicas. Então, acaba-se com as eleições das urnas eletrônicas. Eu me lembro da época do voto de papel, eu era fiscal voluntário, né? E era horrível, né? Porque se lia e se escondia o papel, não sei o quê, enfim, era impossível fiscalizar, na verdade, né? Enfim, então eu queria começar com esses dois exemplos que abriram o programa, comentando que o que eu observo é que hoje, mais do que antes, isso faz parte de uma ideologia mundial, né? Há grupos que querem se aproveitar do fato de que as instituições sempre são falhas e sempre apresentam problemas para apontar o dedo para esses problemas e passar a mensagem: melhor seria se não houvessem instituições, o que é um absurdo. Aí sim a gente recairia numa guerra, para usar termos de Hobbes, depois vou comentar sobre esses autores. A barbárie, né? Uma guerra de todos contra todos, né? Uma guerra de todos contra todos, ao invés de ter um mundo onde as instituições devem se aperfeiçoar ao invés de serem extintas. Como é que você vê esse cenário, Silvio? Então, eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro, quando ele falou para os embaixadores, João, eu fiquei perguntando assim, mas por que ele fez isso? Não é? Porque ele chamou 40, 50 embaixadores para fazer a denúncia da urna, né? Eu acho que ele estava falando para o público dele, né? Ele estava fazendo uma demonstração de que os argumentos que ele estava apresentando eram tão legítimos que ele resolveu apresentar para 40, 50 embaixadores também, né? Então, é uma tentativa de manter coeso o seu grupo mais radical. E ele acaba de dizer assim: eu estou convocando vocês para que no 7 de setembro a gente faça uma última manifestação. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, né? Mas, de qualquer maneira, ele continua desafiando as instituições e é o modo de governar. Quer dizer, nós já temos exemplos no mundo, na Hungria, em outros lugares, em que a ditadura foi se infiltrando, vamos dizer assim, nas instituições. Você controla primeiro a Polícia Federal, depois você controla a Câmara dos Deputados, aí você controla a Procuradoria-Geral da República, e vai controlando tudo e vai desmontando os órgãos de fiscalização. Cadê a FUNAI? Cadê o IBAMA? E olha, para começar, porque foi tudo desmontado, está sendo tudo desmontado, né? E essa é a maneira de manter o controle, mas um controle que tem um projeto. Tem muita gente que diz assim: não tem projeto. Esse governo tem projeto. O projeto dele é a pilhagem. Tem pilhagem do patrimônio público, né? O desvio dos recursos. Olha, essa última emenda constitucional que liberou, por estado de emergência, fortuna, bilhões, né, para serem injetados na campanha eleitoral, isso não tem nada de democrático. E você não tem um Congresso protestando, você não tem um judiciário protestando contra isso. Não há, vamos dizer assim, um questionamento de que
o poder do presidente tem os limites constitucionais, tem os limites da regra do jogo. Ele não está cumprindo isso. Não é? Quer dizer, a outra coisa, Joel, sobre a questão da polícia, né? De fato, quer dizer, eu estou de acordo com o André, ele tem uma boa leitura disso, eu gosto do olhar que ele coloca sobre essa questão, mas isso aí também é uma provocação. Né? Nós estamos vivendo um estado tal de conflito na sociedade, né, que a polícia tem que entrar na favela e acaba matando muita gente. Isso aí pode servir de pretexto para dizer assim, nós precisamos de um GLO, quer dizer, de uma iniciativa de garantia da lei e da ordem. Isso cria uma situação excepcional, e na situação excepcional, os autoritários têm muito mais espaço do que os democratas, porque quem está apitando o jogo está falando, estou levando a bola junto, entende? Então, eu vejo como uma demonstração, vamos dizer assim, de que as nossas regras constitucionais, a nossa democracia, então, para não dizer que estão destruídas, eu diria que estão em grande risco. Esse processo de desconstrução, tá, das instituições que vocês apresentaram aqui inicialmente no programa, ele representa a pior crise da democracia representativa no Brasil? Olha, pelo menos dessa fase pós-64, sim. Né? Está sendo, assim, uma ameaça à própria forma de convivência social em que a gente está vivendo. Você veja, essa destruição da Amazônia, dos povos indígenas, isso não tem volta, entende? Se continuar queimando a Amazônia, nós vamos passar uma seca aqui no Sudeste, não vai ter água para as cidades, quer dizer, tem um impacto enorme, né? E isso não é, tá bom, o próximo governo conserta, isso não dá. O André, eu queria te ouvir, nesse momento de uma certa ruptura, né, em relação às instituições, nós vivemos essa pior crise da democracia representativa, eu queria te ouvir também. E também o sistema está apresentando um esgotamento, né? A maneira como nós nos organizamos aqui, me parece que se esgotou isso, né? Desde 2018, o país voltou ao mapa da fome, né? 60 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar, outros 60 milhões vivem com fome, passam fome no país. Isso. Então, Joel, o que eu vejo é assim, há muito tempo, muitos anos que se fala em uma reforma política e uma reforma do judiciário. O que eu percebo é que essas reformas não só não são feitas, como em nome delas, o que tem se enfatizado, sobretudo no governo Bolsonaro, voltando para esse ponto que eu acho que ele é crucial, uma desacreditação das instituições. Quer dizer, então, ao invés de se pensar, é preciso reformar as instituições para melhorá-las, a ênfase a partir do governo atual e do dito gabinete do ódio, das fake news, é uma desmoralização das instituições. Então, ao invés de reformar o judiciário, o horizonte é que não haja mais judiciário. Ao invés de reformar a política, que não haja mais democracia. Dentro dessa ideia justiceira de que um governo autoritário, em nome de algum bem, em nome da moral, do bem ou do que for, vai poder não passar por essas instituições apodrecidas que são associadas voluntariamente, dentro de uma manipulação, à própria ideia da democracia. Então, é como se um governo autoritário acabasse com a deformação das instituições que seria causada pela democracia. E o que eu vejo de novo e preocupante, né, excetuando o golpe de 64, que é de lá para cá, como o Silvio mencionou, é que esse governo e esse gabinete das fake news, eles tentam utilizar, atrair, por exemplo, nas Forças Armadas, os soldados, os policiais, né, eles tentam disseminar uma ideia entre as classes mais numerosas e mais ligadas ao povo, um sentimento de que estão enganando eles. Por exemplo, vou dar 2 exemplos para ficar mais claro.
Eu tenho um amigo mecânico e outro dia também, quando eu fui colocar gasolina no posto, o frentista puxou o assunto, né? E os dois argumentaram a favor do governo Bolsonaro o mesmo argumento, ou seja, fica claro que são pessoas de bairros diferentes, longínquos aqui um do outro no Rio de Janeiro, e os dois comentaram, ou seja, deve ser uma ideia que está sendo disseminada através dessas redes de WhatsApp de fake news. E eles diziam assim, agora com a internet, o povo não é mais enganado. Com a internet, a gente tem a notícia direta, não passa mais pela mídia que manipula de acordo com o interesse dos poderosos. Ou seja, é um discurso que soa um discurso tradicional da esquerda. E é um discurso desse populismo que vai dizer assim, olha só, as instituições estão tentando nos enganar. E a gente não vai mais deixar isso, porque agora a gente está com uma rede de WhatsApp independente, autônoma, que vai nos informar da verdade. E o discurso de ambos era assim, porque eu penso, e o meu voto vai ser a partir da informação, o mais importante é a informação. Olha que astuta essa manipulação. Né? É uma contradição. Eles estão sendo manipulados pelo discurso da direita, né? Através dos fake news. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Pandemia agrava pobreza e desigualdade no Brasil e gera desafios para mais vulneráveis. O Sidônio Henrique, do Banco Mundial, em Brasília, tem as informações. A Covid-19 causou graves estragos no Brasil e em sua economia. Com mais de 33 milhões de casos diagnosticados, o país tem sido mais afetado na América Latina e o terceiro em todo o mundo. No início da pandemia, aproximadamente 30% dos brasileiros eram pobres e 8% da população vivia na extrema pobreza. Neste novo relatório, o Banco Mundial mostra que esses percentuais não mudaram muito desde 2012, o primeiro ano para o qual há dados comparáveis. Em 2012, havia 33% de brasileiros vivendo na pobreza e 7,4% na extrema pobreza. Especialistas do Banco Mundial lembram que o Brasil não tem uma linha oficial de pobreza. De acordo com a definição utilizada no relatório, estão abaixo da linha de pobreza pessoas com renda per capita inferior a R$ 499 por mês. Tendo diminuído substancialmente em 2020, as taxas de pobreza aumentaram acentuadamente assim que a assistência do governo minguou, tornando evidente a dependência das famílias brasileiras do suporte do Estado diante de más condições no mercado de trabalho. No entanto, estima-se que essas taxas tenham sido inferiores em pouco mais de um ponto percentual em 2021, na comparação com 2019. O Programa Auxílio Emergencial, iniciado em 2020 pelo governo federal para enfrentar a Covid, ajudou a conter o aumento da pobreza naquele ano, informa o relatório. O baixo acesso à tecnologia e ao capital humano tornou mais difícil para os mais pobres sua adaptação ao mercado de trabalho durante a pandemia. É o que explica Gabriel Lara Ibarra, economista sênior do Grupo de Pobreza e Equidade do Banco Mundial, responsável pelo relatório. Segundo o relatório, os pobres e vulneráveis do Brasil sentiram mais duramente as consequências negativas da pandemia. A deterioração do mercado de trabalho diminuiu a renda domiciliar, com os 40% mais vulneráveis da população sendo os mais atingidos. O baixo acesso à tecnologia e ao capital humano é comum entre os pobres, limitando sua capacidade de adaptação ao ambiente de trabalho ocasionado pela Covid-19. O documento aponta que é necessária uma visão ampla e renovada para dar aos grupos populacionais mais vulneráveis uma vida decente no futuro. Deve haver um forte impulso para apoiar a transformação econômica e estrutural que está ocorrendo no Brasil. Além disso, investimentos em infraestrutura e acesso a ativos produtivos são necessários para melhor conectar e proteger as populações vulneráveis, para que o Brasil possa se orientar para um crescimento inclusivo e resiliente. Do Banco Mundial em Brasília, Sidônio Henrique. Hoje falando sobre a crise e as instituições com o professor André Martins e o sociólogo e editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Catiabava. Franca, e agora vamos à nossa enquete.
Perfeito, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não é uma pesquisa, ou seja, não tem base científica, mas serve para a gente ter uma noção de como que as pessoas estão vendo determinados assuntos, e muitos deles tratados aqui no nosso programa. E para o programa de hoje, né, que trata da crise e as instituições, nós fizemos a seguinte pergunta: você acredita na democracia brasileira? O resultado, meu querido Joel, é preocupante. 61% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que não acreditam na democracia brasileira, contra 39%. Vendo essa enquete, e Joel, lembrando que ontem, segunda-feira, né, nós tivemos uma notícia aí que a junta militar de Mianmar, país da Ásia, executou 4 ativistas pró-democracia, né? Alegando que eles lideraram atos de terror brutais e desumanos. Quais foram esses atos brutais de terror e desumanos? Foi defender a democracia em Mianmar. O retrocesso é um fenômeno mundial. Exatamente. Lá, inclusive, vive uma ditadura, né? Com essa ditadura voltou a pena de morte que tinha sido abolida nos anos 80 do século passado. Tá? Então, aí a insanidade que se monta nesses regimes extremamente autoritários, as ditaduras, que começam, como foi dito aqui, né, pelo Silvio, né, o desmonte das várias instituições. E falando nesse desmonte, eu tenho uma questão para colocar, tanto para o André como para o Silvio. Né? As nossas instituições têm força suficiente para defender a nossa democracia? Vou começar pelo Silvio. Olha, é isso que nós vamos ver, viu? Porque não está garantido que tem essa capacidade. Nós estamos a 10 domingos das eleições, né? E nós estamos olhando iniciativas que vêm do campo da sociedade civil, da parte da extrema-direita, né? Com assassinatos, inclusive, né? Que preocupam a gente nesse momento. E as instituições, elas estão, eu não vou dizer assim, lenientes, mas elas estão muito pouco ágeis, vamos dizer assim, para apurar responsabilidades e para coibir isso. Quer dizer, agora, o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, acabou mandando prender uma pessoa que declarou na internet que ia botar de ponta cabeça, de pendurar petistas, não é? Quer dizer, isso é um sinal de que algumas instituições estão preocupadas em garantir um certo limite de agressividade, de violência na campanha. O Supremo está começando a mostrar que está atento a isso. Mas a liberação, por exemplo, do porte de armas, que tem sido uma das principais campanhas do presidente Bolsonaro, uma pessoa livre, uma pessoa que pode andar armada, né, continua preocupando, porque nós temos mais de 600 mil CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, com registro e com porte de arma pesada, não assim um revólver 38, fuzis e coisas assim. Então, as instituições ainda estão aí, a gente tem a maior expectativa de que elas sejam capazes de manter o processo eleitoral tal qual ele é definido pela Constituição, né? Mas as ameaças a essa institucionalidade estão postas pelo próprio presidente da República. Ele diz assim, olha, se eu não ganhar, eu melo o jogo, né? Então, se ele achar que não vai ganhar mesmo, ele pode até tentar melar antes. O problema é que eu não sei se ele tem o apoio necessário para fazer essa radicalização. Ô Silvio, se não me engano, o Frank vai fazer a pesquisa, quando ele destacar as matérias mais lidas no nosso portal, 1 clube de tiro foi criado por dia aqui no país, 1 clube de tiro, enquanto fecharam-se 800 bibliotecas. André, sua opinião sobre a pergunta do Frank? Concordo com o Franklin, com o Silvio, né, e queria sublinhar, enfim, e pegar como exemplo o assassinato do indigenista, funcionário de carreira da FUNAI, Bruno Pereira. Ele não só era funcionário da FUNAI, como ele tinha um posto de coordenação.
que quando ele tirou fotos, denunciou e, segundo a lei, parece que mandou queimar os barcos ilegais, de pesca ilegal, a partir desse momento, ele foi exonerado pelo governo federal bolsonarista. Né? E desde então ele começou a sofrer ameaça de grileiro, grileiro é um criminoso, né? De garimpeiros, madeireiros e pescadores ilegais. Então, quando um pescador ilegal, né, assassinou ele, claro que o assassinato foi aquele pescador que ficou com raiva, supostamente, por causa da foto que ele tinha tirado para a denúncia. Né? Mas é evidente que ele está sendo apoiado pelo fato desse funcionário ter sido exonerado ao aplicar uma lei, e ele está sendo apoiado por toda essa campanha de manipulação do governo federal, do presidente Bolsonaro em particular, pelo armamento da população. Quer dizer, então, há uma orquestração de armamento da população, de desmoralização das instituições, para fomentar, de fato, essa revolta, que talvez a gente possa chamar essa revolta miliciana, né, de baixo para cima. Então, enfim, é claro que a gente tem um desafio pela frente. Eu, particularmente, ainda acredito que as instituições brasileiras democráticas, apesar de todas as suas falhas, vão conseguir conter qualquer tipo de iniciativa desse tipo, mas é evidente que Bolsonaro está tentando, aliás, desde que assumiu e mesmo antes na campanha, fazer esse armamento da população para tentar, de baixo para cima, conseguir desmontar as instituições e a democracia. O estudo da Edelman Trust Barometer analisa o índice de confiança que as pessoas têm nas instituições. Segundo os dados de 2021, de 2 anos atrás, as empresas são a única instituição de confiança no Brasil. A mídia e o governo são instituições com menor porcentagem de confiança. Como é que você vê essa pesquisa? Você sabe, eu vou tomar a referência que o André colocou a respeito do Bruno Pereira, né? Na conversa de quem é o responsável, quem é o mandante desse assassinato, as investigações estão apontando pescadores de pirarucu clandestinos, né? E eu fico pensando assim, eu estou fazendo um estudo agora sobre a questão do financiamento da mineração na Amazônia, né? Nos últimos 5 anos, os principais bancos norte-americanos e europeus investiram 12 bilhões de dólares nas empresas mineradoras que estão entrando nos territórios indígenas, que estão fazendo a devastação da Amazônia. Então eu fico me perguntando, é o pescador de pirarucu ou são esses bancos internacionais que estão financiando as mineradoras para que elas façam a devastação na Amazônia? Quer dizer, a gente tem, como a gente tem camadas, né? Se nós formos mais profundamente aí, nós vamos dizer que a destruição, vamos dizer assim, da Amazônia e o próprio assassinato do Bruno, que estava se opondo, eu entendi que tinham sido queimadas umas 30 barcas de mineração nessa descoberta que o Bruno apontou, né, que vai bater no modelo do capitalismo que nós temos hoje, né? Um capitalismo em que o país, como o Brasil, é uma plataforma predatória de exploração de produtos primários, de materiais como minérios, entende? Né? Então, Você tem denunciado nos seus editoriais lá no Le Monde, né, Silvio? Eu fico achando que a gente tem que cavar um pouco mais fundo para ver as formas de como mudar isso, né? Então, as formas, você já tem sugerido, a gente tem lido seus editoriais no Le Monde, e a principal sugestão, nos últimos, pelo menos, é de uma nova Constituição, de uma nova Constituinte. Mas com essa correlação de forças, você acha que é ideal isso mesmo? Não, eu acho que agora não é hora de discutir a nova Constituinte. Agora é a hora de se concentrar nessa eleição próxima e não está no horizonte desse governo, que eu espero que seja eleito, que é o governo Lula, porque é ele que garante a democracia. Nós não estamos discutindo uma alternativa entre Bolsonaro, pessoa física,
e Lula, pessoa física. Eles têm projetos. O Bolsonaro tem um projeto que ele já está implementando desde que ele começou o primeiro dia da sua gestão, que é a destruição das instituições e o controle totalitário, o controle de um ditador sobre os caminhos do Brasil, né? Esse ditador está disposto a fazer uma pilhagem, é um governo miliciano-militar. O outro, a alternativa, é interessante, hoje tem um pronunciamento do Gustavo Iosp nos jornais, dizendo assim: eu nunca pensei em votar no Lula, mas eu vou votar no Lula no primeiro turno, porque a outra alternativa é a destruição do Brasil. Olha só, nós continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre a crise e as instituições com o professor André Martins e o sociólogo Silvio Catiabava. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça o convite de Frank Valverde. Isso, Joel. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe as informações do Brasil e no mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, 3 em numeral, e no facebook.com/Observatório 3 Setor. E os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Basta você ir lá e consultar e assistir os nossos programas, né? Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor, Joel. Muito bem. André, nesse cenário, antes que a gente entre, como a sociedade civil pode se organizar para vencer, para ultrapassar isso com menos dor, digamos, né, diante desse imenso retrocesso que vivemos, eu gostaria de ouvir você sobre o esgotamento desse sistema que está montando, desse capitalismo chamado brasileiro, né? Quer dizer, o sistema já está se esgotando, porque eu citei no bloco anterior a nossa volta à fome, né, no Brasil, né? Nós já entramos no mapa da fome, nós fizemos um programa lá no Observatório, na Rádio USP, e a gente ouviu 2 especialistas a respeito do assunto. Nós vivemos uma crise imensa, né? Hoje, as pessoas passam fome no Brasil, mais de 160 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Como a gente supera esse sistema que já dá sinais de esgotamento já há algum tempo? Então, Joel, essa questão é fundamental, né? O que eu diria, assim, primeiro, concordo com o que o Silvio falou, a nossa primeira etapa é tirar esse governo miliciano do poder, porque ele tem claramente uma ideologia, né? Ele que tanto critica a ideologia, ele tem uma ideologia miliciana, uma ideologia de armar a população para acabar com as instituições. Bom, e agora, olhando mais para frente, é muito importante entender que uma economia não vai se sustentar por muito tempo só baseada em circular o dinheiro pelo consumo. É preciso, de fato, assumir uma visão, mesmo eu diria assim, de buscar o que é comum, um projeto comum de coletividade, e não de exclusão. Quer dizer, então, eu entendo que agora, nessas eleições, é preciso que saia esse governo miliciano. Para frente, é preciso combater, antes de mais nada, a polarização e tentar fazer com que haja uma conscientização mínima de que nós somos um só país, né, para buscar esse solo comum, esse interesse comum do que sempre teve, claro, dividido por diferenças de opinião, mas que vem polarizando, porque o problema da polarização é que se pega só assim, esse é menos pior que aquele. O mal menor evita o mal maior, mas o mal menor ainda é um mal. Então é preciso que a gente faça essa virada de pensar assim, e qual é o bem comum? Então, me parece assim, em termos de compreensão mais geral, para guiar as políticas a serem implementadas, e, sobretudo, claro, de reforço das instituições, é preciso primeiro virar essa chave de pensar assim, não, nós não estamos numa guerra interna.
agora é a questão da eleição, é o primeiro momento, mas pensando para depois, é preciso não ter mais esse pensamento de uma guerra interna. É preciso um pensamento de pensar assim, o que há de interesse em cada indivíduo, cada um, eu, você, porque quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que cada uma manipulada mais ou menos com a sua perspectiva, suas opiniões, cada uma acha que está pensando o que é justo ou o que é melhor. Então é preciso pegar esse núcleo comum, né, para não cair, né, vou voltar a criticar e citar o Hobbes, que eu acho que ele consubstancializou na teoria esse sentimento. O sentimento de Hobbes é que cada indivíduo está ameaçado pelo seu vizinho. E que, então, o Hobbes diz assim, olha, não existe um sentimento do comum, existe um sentimento da guerra de todos contra todos, que se mantém sob... só que abafado pelo famoso Leviatã, por um governo soberano central, que, ok, a gente pode até pensar numa democracia nesse modelo, mas ele está falando de um modelo repressor. Né? Então, esse modelo está no imaginário das pessoas. A gente tem que ir para um modelo, para citar um contemporâneo de Hobbes que propõe o oposto disso, espinosista. Spinoza ele vai tentar buscar o quê? O que é comum a todo ser humano? Opa, aí a gente sai da polarização e começa a ver o quê? Spinoza propõe assim, nada mais útil ao homem do que a associação com outros homens. Ele faz essa frase para se contrapor à frase de Hobbes, o homem é o lobo do homem, né? O homem é o predador do próprio homem. Não, ele é o predador quando o ambiente é hostil. Se o ambiente não for hostil, a gente sai desse sentimento de sobrevivência lutando contra o outro para se agenciar o outro, para produzir algo que vai favorecer cada indivíduo, e quebra essa aparente dicotomia entre indivíduo e sociedade, que a gente pode transpor para entre indivíduo e instituições. As instituições devem ser a favor dos indivíduos e não contrárias aos indivíduos. Essa ideia falsa, no entanto, que vem lá desde Hobbes e desde antes de Hobbes, e que é preciso desconstruir, né, para que haja um sentimento de união de uma população. Para isso é necessário superar essa falsa polarização. Como o Silvio disse, o Bolsonaro e Lula são completamente diferentes, né? Mas nesse processo nosso, que nós estamos falando, do enfraquecimento da democracia brasileira, a grande imprensa tem um papel relevante, né, Franklin Roosevelt? Sem dúvida, Joel. Acho que inclusive, ela deveria assumir o seu papel social e começar a mostrar com mais clareza essa dicotomia que existe entre você ter uma sociedade que possibilite, como o André colocou, essa visão do Spinoza, ao invés dessa visão hobbesiana, que é o que tem sido divulgado de uma certa forma na grande imprensa. A grande imprensa tem incentivado, de uma certa maneira, essa visão hobbesiana de que todos contra todos, né? Quando na verdade não é isso, né? A gente precisa construir uma sociedade efetivamente democrática em que todos encontrem o seu espaço e a sua convivência social. Rapidamente, eu quero ouvir o Silvio sobre o papel da grande imprensa nesse momento. O Joel, a gente tem que ir para trás um pouco na história para poder fazer uma resposta a isso, não é? Quer dizer, hoje em dia, ainda no Brasil, são 5, 7 famílias das mais ricas do país que controlam os meios de comunicação, não é? E são as oligarquias regionais que têm o controle das retransmissoras. Então, nós conhecemos a história, os fatos que interessam a esses grupos econômicos que a gente conheça. Você tem ouvido alguma coisa nos jornais sobre o debate em torno da Constituição nova que está em vias de ser aprovada no Chile, que traz um monte de novidades importantes em termos democráticos? A gente não interessa para essa imprensa. A eleição na Colômbia, né? A eleição na Colômbia, não é? Então, você veja, quer dizer, a primeira reação que eu faço à sua pergunta é a seguinte: nós temos, eu vou falar os nomes certos disso, nós temos um domínio de classe sobre os meios de comunicação que faz com que a versão das elites, das classes dominantes, seja a versão dos fatos, né? A realidade é pautada a partir desse olhar. Você não vai encontrar, né,
parlamentares trans, por exemplo, tendo muito espaço dentro da televisão, né? Porque a moral conservadora dessas famílias tradicionais, que se associaram, inclusive, a outras morais conservadoras, como as igrejas evangélicas, não querem dar espaço para isso, né? Então, a pergunta, vamos dizer assim, no primeiro nível, a resposta é essa. No segundo nível, quer dizer, eu acho curioso, porque a imprensa, de alguma maneira, ela está batendo no Bolsonaro também, né? Você tem vários órgãos de imprensa importantes que fazem a crítica, mas fazem a crítica ao outro lado também, então fica sem saída. É uma história assim, bem que a gente queria uma terceira via, mas não tem. E o que eles entendem por terceira via é a mesma política econômica que nós estamos tendo agora, sem o Bolsonaro. Então, você veja, não estão querendo muita mudança esses empresários, né? É verdade. Deixa eu dar uma boa notícia aqui no nosso programa. Os tribunais de contas brasileiros lançaram um Programa Nacional de Transparência Pública, com o objetivo de avaliar e monitorar o nível de transparência dos órgãos executivo, legislativo e judiciário. Essa iniciativa, André, no ambiente que a gente vive, me parece que pode significar um avanço. Sim, João, claro. Tudo que vai no sentido da transparência é uma maneira justamente de as pessoas poderem ter acesso a essa informação primária. E eu digo isso, informação primária, porque, dialogando com o que o Silvio acabou de trazer e com a resposta dele anterior, a história do Brasil é uma história o Brasil é um país que foi criado para ser pilhado, né, para ser expropriado, explorado, no pior sentido do termo. A própria ideia do extrativismo, que traz essa herança das commodities, também vai nesse sentido. A PL do veneno agora, né, a 6299/2002, vai nesse sentido. Azar que vai botar agrotóxico proibido no mundo todo, porque isso vai dar mais lucro nessa ideia de um capitalismo selvagem extrativista. Bom, e a imprensa, a grande imprensa, ela segue essa tradição, ela segue protegendo esse tipo de prática. O Silvio falou do financiamento internacional, né, em relação a outras áreas. Na questão dos agrotóxicos, saiu uma matéria agora mostrando que empresas como Danone e Nestlé estão por trás do financiamento da bancada ruralista que está forçando a aprovação dessa PL do veneno. E por aí vai. Então, o que eu queria enfatizar é justamente assim, por que a transparência é importante para o acesso à informação primária? Porque essa crítica à grande imprensa é a que é feita pelo gabinete do ódio, pelo governo bolsonarista, através dos WhatsApp, das fake news espalhadas pelo WhatsApp. Então, a gente tem, digamos assim, uma tradição de expropriação, de pilhagem, e o governo Bolsonaro manipulando esse fato com uma crítica exatamente a isso, dizendo assim que é preciso não se submeter a essa exploração da tradição brasileira. O Bolsonaro se coloca como se fosse anti-status quo. Então, é essa sinuca de bico que a gente se vê no momento, né? Assim, a imprensa representante dessas classes dominantes, inclusive internacionais, ela é criticada também pela extrema-direita populista, né? Então, ele começou criticando o Centrão, hoje ele é refém do Centrão. Exato. Então, mas aí justamente é preciso entender assim, o que é uma imprensa que não se vale das fake news para justamente desmontar as instituições democráticas. Ou seja, a ênfase, mais uma vez, é em se as instituições apresentam problemas, é preciso melhorá-las e reformá-las e não extingui-las. Muito bem. Bom, nós estamos no último bloco do programa Perspectiva, hoje falando sobre a crise das instituições, com o professor André Martins e o sociólogo Silvio Catiabava. Passou rápido o tempo, Franklin. Você agora, o espaço é seu para contar sobre o nosso projeto Observatório em Movimento, tudo que você tem para falar. Por favor. Perfeito, Joel. Antes de entrar no Observatório em Movimento, queria só dar um destaque que está no nosso site, o site do Observatório, que é Observatório 3 Setor, 13 numeral,
que é a matéria que você citou lá atrás, né, e acho que é importante dar o registro aqui. O Brasil perdeu 800 bibliotecas públicas e ganhou um clube de tiro por dia. Isso quando? Durante o mandato do presidente Bolsonaro. Né? É absurdo, nós perdemos 764 bibliotecas, para ser mais exato, e ganhamos praticamente um clube de tiro por dia, ou seja, vamos armar a população com revólveres e não com livros, com ideias, né? Criando uma sociedade humanista. Né? Esses dados foram apresentados, Joel, pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, ou seja, o próprio governo mostrou esses dados aí, né, que são alarmantes. Né? As bibliotecas acabam e os grupos, né, os clubes de tiro acabam crescendo pelo Brasil afora. Voltando mais também para o site do Observatório, Joel, eu queria dar destaque para a nossa campanha, que é o Observatório em Movimento, uma campanha que houve especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, falando como nós vamos viver, ou como podemos viver melhor nesse momento pós-pandemia. A pandemia ainda está presente no dia a dia, ela não foi eliminada, mas digamos que ela já começa a dar sinais que ela está enfraquecendo, assim, esperemos que ela acabe. E como nós vamos viver nesses novos tempos aí, porque com certeza o mundo será diferente depois que essa pandemia acabar totalmente. Silvio, daqui 10 domingos a gente pode começar uma mudança significativa. Exatamente, é um bom momento de começar a mudar isso. E também acho que dentro dessas mudanças, Joel, existe uma ferramenta dentro da nossa plataforma que é Apoie o Terceiro Setor, né? Apoie 3 em numeral, setor.com.br. O que é isso? É um site onde você tem vários projetos, uma plataforma de financiamento online, onde que projetos da sociedade civil, de diversas áreas do conhecimento, têm a possibilidade de buscar o seu apoio para começar a empreender essa mudança esperada por todos e todas, Joel. Muito bem. Estamos caminhando, né, Silvio, para o final, mas ainda temos umas 2, 3 perguntas para os nossos convidados. Eu teria uma pergunta, Joel. Eu teria uma pergunta que eu acho acho que é importante para a gente entender esse mecanismo que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O André citou várias vezes, e acho que o Silvio também de uma certa forma. Agora, eu pergunto, como combater as milícias, que elas estão presentes, crescendo cada vez mais, e a gente precisa combater isso, porque se a gente não combater essas milícias, elas vão acabar com o espaço democrático no Brasil, que já está combalido. Eu começo até pelo André, que ele citou... E poderão influenciar as eleições, né, como acontece no Rio de Janeiro já, né, André? Exatamente. Né, o próprio candidato ao governo do Rio foi fazer uma campanha, o Marcelo Freixo, né, e foi atacado por uma desses grupos de milicianos. Né? André, você que vive essa realidade no Rio de Janeiro, como é que a gente faz para combater esses grupos de milicianos? Então, me parece assim que, no momento atual, esses grupos milicianos, eles estão apoiados por não milicianos, mas justamente, que a gente poderia dizer que já estão com esse espírito miliciano do justiceiro. Então, a ideologia forte pró-milícia é do justiçamento. Então, é mais ou menos assim, aquele princípio da chacina, mesmo como uma limpeza étnica e social, etc. Né? Então, a gente vê nesses grupos de WhatsApp as mensagens assim, então você é a favor de que a pessoa não esteja armada para se defender de um assalto, você está defendendo o assaltante, e isso é manipulação, porque não se trata de defender assaltante, se trata de dizer assim, assaltante, ou quem quer que seja, tem que seguir os trâmites da lei, e a polícia tem que seguir a lei, e não fazer uma execução sumária, uma pena de morte não aceita no país, e ainda por cima, mesmo a pena de morte tem um processo, né, nos países em que ela é aceita. Quer dizer, então, me parece assim, um ponto é a parte mesmo de conscientização e desconstrução desse tipo de raciocínio fácil que é manipulatório. E, digamos, governos que discordem disso, governos futuros que discordem disso, seja no Estado do Rio, seja no governo federal, me parece que eles vão ter que investir dinheiro em formação desses líderes hierárquicos dentro dessas instituições policiais e militares para esclarecer isso na forma de ensinamento, de formação, qualificação profissional.
Claro, isso sem falar da parte das leis, né, que façam, por exemplo, uma decisão como essa do STF, né, contra as execuções, que elas cheguem lá de cima até o chão de fábrica, né, digamos, até essa prática cotidiana, porque o que o governo Bolsonaro tem feito ao longo desses anos é justamente insuflar essa insurreição, que é a história dele próprio, que praticou um ato terrorista, né, militar, e foi expulso, e depois foi reaceito como militar na justiça, num processo administrativo. Então, isso mostra bem o espírito dele de insuflar uma insurreição de baixo para cima. Então, eu acho isso. Então, por um lado, conscientização, desconstrução dessas fake news e, por outro lado, um governo fazer uma qualificação profissional voltada para acabar com essa ideia de direitos humanos ser favorecimento do agressor e mostrar como que direitos humanos é, sim, favorecimento das vítimas também. E não será uma tarefa fácil, no caso do Rio de Janeiro, se o governo Freixo ganhar, né? Ter um mínimo de controle sobre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Silvio. Olha, milícia não é polícia. Então, nós temos que fazer uma separação, embora a milícia e a polícia estejam muito permeáveis uma à outra, porque são ex-policiais aposentados que estão na milícia, enfim, coisas assim. Milícia você tem que punir e botar na cadeia. Não tem jeito. Entende? Não é vamos convencê-los a guardar o revólver. Não. Essa gente tem que ir para a cadeia, tem que pagar os seus crimes, e é isso que vai inibir outros milicianos a agirem impunemente. Né? Isso significa que nós temos que ter, né, um aparato policial, por exemplo, a polícia militar, a polícia civil, muito diferente do que nós temos hoje, porque eles facilitam e potenciam a milícia hoje em dia. Eu prego, por exemplo, que a polícia militar tem que ser extinta. Nós temos que ter um outro tipo de polícia. Essa não é reformável. Essa vem da ditadura e é impune. Quer dizer, eles assassinam gente em câmara de gás dentro de carro, atrás de Kombi dando 3 tiros e matando um outro negro, assim, e não acontece nada, porque são os tribunais militares que julgam. Se nós tivéssemos tribunais civis para julgar, esse pessoal podia ir para a cadeia. Não é mais exemplo para os demais de como eles podem fazer e não serão penalizados. Então, o primeiro passo é usar a lei e botar na cadeia mesmo os milicianos, entende? Não é tolerância com isso, não. E aí é bem complexo, porque se a milícia está enfronhada dentro do aparelho político e dentro do aparelho militar, aí ela tem mais suporte do que a gente esperava e a gente desejava que ela tivesse. E não é só lá, né? No Congresso Nacional, você tem a bancada lá dos militares, né? Ô Frank, só no final do programa, eu quero o seu destaque final. É verdade. O destaque final é uma síntese do que foi dito pelo André e pelo Silvio, né? A democracia só será garantida pela participação popular na sua defesa, Joel. Muito bem. E como nós organizamos a sociedade civil? Vai ter uma pergunta bem genérica para a gente sair do programa com alto astral. Como a sociedade civil se organiza nos 10 próximos domingos e a gente cria um novo momento nesse país, né? Que consigamos buscar uma nova esperança, né? A gente sempre vive de esperança nesse país, para mudarmos para um reformismo, que não é o ideal, mas pelo menos no caso que a gente vive agora, seria uma solução pelo menos provisória. Eu começo com você, André. Bom, eu acho que nessa reta final das eleições é realmente uma mobilização para a retirada desse governo atual, né? Isso é o principal. E, sendo otimista, né, imaginando que isso será possível, e já uma visão de futuro próximo que pense essas instituições como justamente reformá-las e melhorá-las para que elas fiquem não só mais sólidas, como com uma regulação, uma autorregulação maior, né, para que a gente possa ter, aí sim, projetos de governo, projetos de futuro, coletivos,
Então, uma coisa que foi assim, uma genialidade nefasta do Olavo de Carvalho, né, mentor intelectual do governo Bolsonaro, foi pegar Gramsci e voltar contra as intenções iniciais de Gramsci e pensar essa ideia. Eu dou aula na graduação de Relações Internacionais. Tem uma corrente que mostra que um país não entra em guerra se a sua população, se os indivíduos da sua população são contrários à guerra. Ou seja, se existe uma compreensão das pessoas, num certo sentido, no caso, digamos, do comum, do interesse comum, um governo não vai ter esse apoio. Então, sabendo disso, é que os governos, o de Bolsonaro com a fake news, né, coloca uma máquina nesse sentido, trabalham uma ideologia para que, uma vez que as pessoas, a população, seja favorável ao armamento, seja favorável aos agrotóxicos, seja favorável ao fim das instituições, que isso se torne possível. Então, eu acho que ter isso em mente é muito importante para pensar no fortalecimento dessas instituições e numa compreensão de todo esse mecanismo, que é isso que vai proteger de qualquer manipulação. Silvio, suas considerações finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa de hoje? Olha, eu acho que nós estamos, assim, num momento importante de apreciar como é que o Brasil é capaz de lidar com uma situação tão conflitiva como essa que nós estamos vivendo. Eu queria ter fazer uma observação. Eu concordo integralmente com o que o André falou, mas eu queria sublinhar o seguinte: polarização supõe duas partes se agredindo. Eu não vejo isso. Eu vejo a extrema-direita agredindo, né? E esse campo que defende a democracia, que não é só a esquerda, tem mais gente, entende? Né? Procurando a negociação. Então, polarização é um argumento que justifica a radicalidade da direita. Quer dizer, é o único reparo que eu tenho, assim, porque eu acho que é preciso dizer isso, né? Agora, uma coisa boa que está acontecendo, que eu estou com uma expectativa bem positiva... Isso que eu ia te perguntar, você está com esperança de uma mudança real que aconteça logo no primeiro turno das eleições? Eu espero que sim, viu? Porque facilita um pouco a vida. Eu não sei o que vai acontecer se nós formos para o segundo turno, em termos da radicalidade no campo da própria sociedade civil. Mas a boa notícia que eu queria anunciar é que estão sendo pensadas agora bancadas que não são mais a bancada da bala, a bancada da Bíblia, é a bancada da Coalizão Negra por Direitos, é a bancada indígena, é a bancada do MST, que eles falaram assim, bom, se nós temos que disputar as leis, então vamos ter os nossos representantes lá, né? E essa é uma boa novidade, que as mandatas coletivas, que também são outra experiência de democratização muito interessante, que nós vamos ver se multiplicar. Então, eu vejo com muita satisfação que a sociedade civil não é só empresário. A sociedade civil tem muita organização popular, tem movimentos sociais, tem associações, tem Frente Brasil Popular, tem Frente Povo Sem Medo, e essa articulação, que na verdade responde por mais de 70% dos brasileiros, a preferência eleitoral pelo Bolsonaro é, no máximo, está lá entre os 25%, alguma coisa assim, né? Quer dizer, que essa maioria prevaleça nessas eleições e garanta o fortalecimento das instituições, a democracia e pensar um novo modelo de desenvolvimento. Não é só falar assim, não, tem que crescer de novo, porque esse modelo é excludente. Não tem emprego para todo mundo, não vai ter esse modelo. Por isso que é importante a renda básica, né? Mas além da renda básica, nós temos que mudar a economia para conseguir gerar emprego e deixar de ter o lucro maior como foco de desejo, e sim o bem-estar da coletividade como foco de desejo. O bem-estar que seja da maioria da população brasileira. Isso. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença do professor André Martins, que é filósofo, psicanalista e professor do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Silvio Catiabava, sociólogo, diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, alimentação e obesidade infantil. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.